E o Flamengo recebeu o Botafogo no Mané Garrincha, com casa cheia, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Melhor para o Alvinegro, que saiu com a vitória por 1-0. Os rubro-negros estão na bronca com seu treinador. E afinal, há futuro com Paulo Souza? Vamos falar bastante desse jogo, vamos falar de aspectos táticos sem tatiquez. Vem comigo. Primeiro, queria pedir que vocês deixassem o like aí, quem puder, né? Quem puder também se inscrever no canal. Muita gente assiste os vídeos aqui e acaba nunca se inscrevendo. Se inscreve aí que vai ajudar a gente a ter alcance, ganhar mais recursos para poder avançar ainda mais aqui nas análises e no trabalho, tá bom, pessoal? Então, vamos analisar esse jogo. E a futuro com o Paulo Souza, o time demonstrou alguma evolução na partida? Vamos falar bastante sobre isso aí, analisando tecnicamente esse jogo com dados aprofundados de scout, né, de programas de scout que os clubes utilizam, né? Então o Botafogo entrou com o seu característico 4-1-4-1, ele escalou o Tietê, que é um volante, a gente já havia amplamente abordado o Botafogo na live pré-jogo, eu e o Douglas Fortunato, quem quiser pode clicar aqui no banner e acessar esse programa que a gente gravou junto. E aí a gente falou bastante, né, sobre como o Patrick de Paula, que aqui a gente imaginava que jogava, é um dos meias do time e baixa às vezes para ajudar o Oyama em recomposição, né? E dessa vez ele foi até mais conservador, colocou o Lucas Fernandes e não o Chay, né? Para tentar também ter um pouco mais de cadência no meio e um pouco mais de solidez defensiva, né? Eles formam basicamente um triângulo nesse sistema que é um 4-1-4-1. Eventualmente o Sá avança mais do que o Sauer, que avança pela direita é o Saravia, etc. Então o Flamengo teve a sua formação normal, né, mantida, com uma dupla de volante nova, Andrés e Thiago Maia, que foram bem na partida, os dois. Né, os dois foram bem na partida, e eu vou explicar a seguir. Então, o Botafogo executa uma saída sustentada, e normalmente quem viu o nosso pré-jogo sabe que o Botafogo geralmente só sustenta essa saída com um homem, né? O Luiz Oyama, é o homem que fica na frente dessa saída sustentada. Como o Flamengo trouxe muita gente para auxiliar na saída e fez uma marcação alta bem encaixada no primeiro tempo, especialmente, mas no jogo todo, o Flamengo subiu a marcação, criando blocos de pressão para a bola não entrar por dentro. O Botafogo trouxe mais um homem, né? Então, com bola, o Tietê baixava junto com o Luiz Oyama para ajudar nessa saída de bola. E aqui mostrando um pouco dessa zona de pressão, essa zona de combate que o Flamengo faz, né? O Andrés se destacava um pouco do Thiago Maia e se juntava ao quarteto ofensivo. Às vezes o Andrés até avançava além deles para fazer essa marcação alta, né? O Flamengo criava esse bloco para evitar os passes por dentro e obrigar o Botafogo a jogar por fora, onde é muito mais simples a marcação por conta da amplitude do campo e da proximidade da linha lateral. Aqui mais um exemplo, né? O Botafogo acaba baixando bastante gente para apoiar, né? Um tripé, como eu mostrei para vocês aqui no primeiro slide, né? O Lucas Fernandes e o Tietê, eles acabam baixando para ajudar, eles formam meio que um tripé, né? E isso acontece quando o Flamengo aumenta a quantidade de homens e limita as linhas de passe, né? Então o Flamengo acaba induzindo o Botafogo a jogar por fora e marcando melhor essa jogada, né? Então aqui esse bloco de pressão também muito bem encaixado, ninguém do Botafogo dentro dele, né? E a bola passa por fora e é muito bem cortada aqui, ó, tá bastante gente em volta da bola e essa bola é bem combatida e o Flamengo recupera. E essa foi a tônica do primeiro tempo inteiro, né? O Botafogo ficou mais com a bola no primeiro tempo, mas nessa zona aqui, né, no seu próprio campo, tentando, enrolado ali, lógico, uma proposta muito bacana do seu treinador, né? Mas com uma proposta de não dar chutão, não rifar, valorizar a posse de bola, tentar sair, né, com movimentos coordenados, e o Flamengo marcando muito bem essa saída, retomou algumas bolas, interceptou vários passes, teve uma boa presença ofensiva e até marcou um gol, né?
e que foi invalidado aí injustamente pelo erro do frame, né, do VAR. O Flamengo foi amplamente superior na primeira etapa, né, criou várias oportunidades, criou várias chances de gol, criou outras chances que não foram chances de gol, mas foram ataques promissores onde o time errou os passes decisivos, e a gente vai falar bastante sobre isso. Aqui, jogada do Flamengo, né? O Botafogo às vezes subia a marcação e quando subia, o Flamengo sabia induzir muito bem, né? Quando o Ayrton Lucas entrou no lugar do Felipe Luiz, o Flamengo passou a utilizar uma saída sustentada justamente para tentar atrair o Botafogo. Aqui, 4 homens, né, do Botafogo decidiram subir. O Hugo Souza encontrou o passe para o Maurício Isla e aí o Botafogo continuava, né? Continuou com as suas duas linhas de 4 aqui. Geralmente é um 4-1, 4-1, mas um dos homens foi batido e conseguiu criar um espaço entre as linhas, né? É uma defesa alta do Botafogo e conseguiu criar espaço entre as linhas para receber, né? Aqui um triângulo, né? O Everton Ribeiro, como a gente já sabe, baixa um pouco para auxiliar na saída de bola, né? E o Andrés avança um pouco e o time fica com umas novas linhas de passe, né? E essa saída quase deu um gol, tá? Do Flamengo. Só não foi um domínio que o Everton não acerta lá na frente. Se ele acerta um passe de primeira para o Gabigol, ele vai acelerar sozinho, sem ninguém marcando ele. Aqui o lance do gol do Botafogo, né? Muita gente critica, e com razão, a abordagem do Arão no lance, mas o Arão se esticou todo e conseguiu defender a bola. E o Flamengo estava com o lance completamente sob controle, né? 2 jogadores entre 4 do Flamengo. O Erisson acerta um chute bem forte, mas uma abordagem talvez pudesse ser mais agressiva do Davi Luiz, mas ele também não pode ir de primeira para tomar um drible. Ele estava bastante longe do gol e o Hugo acaba aceitando o gol, né? Aqui o padrão defensivo do Botafogo, né? Uma linha de 4 e o Luiz Oyama atrás, né? Para proteger o funil, e a sua linha de defesa, que está até um pouco fora da imagem. E o Flamengo conseguia, né? Como o Flamengo, depois do gol, conseguia dominar com só um homem para suportar essa saída de bola, ele até tira o Thiago Maia do jogo e coloca o Lázaro, né? E o time fica bastante... entra o João Gomes para fazer essa volância no lugar do Andrés depois, e aí fica o Lázaro e jogando uma linha de 2 homens na frente, né? Fica com aqui o Lázaro, aí o Lázaro na verdade está aqui, Bruno Henrique e Gabigol aqui, né? Arrascaeta e Everton Ribeiro, né? Então o time fica com uma linha de 2 meias atrás de 2 atacantes, né? Para poder tentar furar a defesa do Botafogo. E não consegue furar, perdendo várias chances, né? E aqui analisando, né, analisando os números da partida, passes errados dos volantes, né? O Flamengo acabou errando uma quantidade até alta de passes com os seus volantes, errou 21 passes, né? Isso é bem acima da média. O melhor jogo da temporada, que foi contra o São Paulo, errou 5 passes, isso é muito mais, só que também grande parte, né? 6 passes foram em último terço, né? Então, bastante desses passes foram passes verticais que não geraram perigos defensivos. Então, isso é importante ser dito. Contra o Palmeiras, o time errou até menos, mas gerou muito perigo defensivo. 6 passes aqui praticamente dentro da área, né, e gerou bastante perigo defensivo. Aqui, né, a quantidade de bolas perdidas no primeiro tempo, né? De novo, a exemplo da partida contra o Atlético Paranaense, o time perdeu bastante bola no primeiro tempo, né? Perdeu 35 bolas, muito mais do que contra São Paulo e Palmeiras, que foram 2 bons jogos do time. Porém, as bolas foram perdidas em último terço, né? 25 das 35 perdidas em último terço, muitas delas dentro da área, né? Muito próximo da baliza. Então, um time que teve um volume muito grande de jogo no último terço, né? Muito mais do que contra Palmeiras, muito mais do que contra São Paulo. Então, é mais natural que essas bolas sejam perdidas nesse contexto, né? O Botafogo acabou sendo empurrado para dentro da sua área. Diferente do jogo contra o Atlético Paranaense, que o time perdia bolas no campo de defesa, né? Os passes errados, né? Novamente, a mesma premissa, né? O time acabou errando muito passe, não comprometeu defensivamente esses erros de passe, foram passes majoritariamente de último terço, mas também muitos erros de execução do time, né? O time conseguia chegar em último terço, mas poderia ter feito uma partida muito melhor caso alguns atletas tivessem jogado melhor, em especial o Arrascaeta, né, que foi muito abaixo, e o próprio Everton, que conseguiu fazer um passe genial para o gol legal que o Gabigol fez e foi anulado, né? Poderia talvez ter jogado um pouco melhor, o Gabigol também, né, errando muito passe, mas o time do Flamengo, no geral,
fez uma partida taticamente muito correta. Aqui o número de interceptações, só para vocês terem uma noção, né? O Flamengo interceptou 6 bolas em último terço, só no primeiro tempo. Né? O Flamengo subia tão bem a sua marcação que interceptou 6 bolas no último terço, ao contrário do Botafogo, que deixava o Flamengo sair e tentava marcar em um bloco médio. Mas vejam como a maior parte das interceptações que o Botafogo fez foram quase na pequena área ou na marca do pênalti aqui. Então foram muitas interceptações já numa zona totalmente vermelha ali de perigo do Botafogo, né? E ao contrário do Flamengo, que pouco deixou o adversário aprofundar dentro da sua área, né? Foram entradas na área mais pontuais e muito mais para depois do Botafogo estar em vantagem, né? A primeira chance de gol do Botafogo foi o gol, né? Que nem poderia ser chamado uma chance, né? Tendo em vista a distância do chute. No segundo tempo, isso piora, né? O Botafogo, todas as interceptações que faz praticamente são dentro da área, né? Grande parte aí, 80% das interceptações que faz são dentro da área, inclusive aqui, quase na linha do gol. O Flamengo já não consegue interceptar tantas bolas em cima, porque é um time muito desgastado, sem reserva, sem banco de reserva, sem possibilidade de mexer no jogo. E aí acabou interceptando muitas bolas também na sua defesa e não mais na frente. Então a pressão alta na segunda etapa naturalmente funcionou de uma forma não igual à primeira etapa, né? Pelo horário do jogo e pela dificuldade do time, né? De manter aquela toada no segundo tempo. Aqui, origens dos passes, né? O Botafogo, veja como ele ficou muito preso no seu primeiro terço aqui no primeiro tempo. Como eu falei para vocês, o Flamengo marcava alto e o Botafogo trocou 100 passes no seu primeiro terço de campo. Quase igual o número de passes de intermediária, né? O Flamengo não, tocou muito menos passes no seu primeiro terço do que no seu intermediário e até no seu último terço. Né? Então, teve uma presença bastante forte de último terço desde o começo do jogo, o Flamengo. O que foi repetido no segundo tempo. E o Botafogo conseguiu avançar um pouco mais proporcionalmente, mas teve muito, muito menos a bola no segundo tempo do que o Flamengo. Teve mais no primeiro e teve menos no segundo. Aqui um ponto que eu queria destacar, né? O Flamengo teve a oportunidade de construir várias jogadas, vários ataques promissores que no seu último passe geraram problemas. E eu levantei esses números, né? Então, esse aplicativo de scout me traz esses números, né, profissional. O Flamengo deu 5 passes decisivos corretos e deu 10 errados. Então, é uma quantidade grande de passes decisivos que os jogadores podem acertar. Aqui na entrada da área, um passe para alguém que estava na área, aqui um cruzamento. O Flamengo teve várias oportunidades de passe decisivo que desperdiçou, né? Desperdiçou o dobro dos passes que conectou, que dá um aproveitamento de passes decisivos de 33%. Um aproveitamento muito baixo. Aqui, né, falando das estatísticas do jogo, áreas do jogo, né? Vejam como o jogo ficou quase 40% dentro da área do Botafogo, né? No último terço de campo do Flamengo. 40% no meio e 20% no último terço do Flamengo. Né? Então, foi bastante concentrado o jogo dentro da área do Botafogo, dentro do último terço do campo do Flamengo, né? O que sugeriria uma superioridade, que sugere uma superioridade tática e estratégica muito correta, né? O Guardiola, nos seus livros, nas suas entrevistas, sempre fala para os seus atletas, né? O meu papel é levar vocês até o último terço. No último terço em diante, é contigo. Você tem que resolver. E foi o que não aconteceu para os atletas do Flamengo no dia de ontem. Né? Vejam como o Flamengo ataca muito mais pelo lado esquerdo do seu ataque, direito da defesa, e o Botafogo ataca muito mais pelo seu lado esquerdo, inicialmente com o Vitor Sá, depois com o Guilherme, né, que foi trocado o Vitor Sá para tentar, foi a mudança tática, né? O Botafogo estava sendo tão pressionado pelo Flamengo, o jogo estava tão dominado pelo Flamengo, que o Luiz Castro, que é o grande treinador, fez uma substituição aos 28 minutos, né, tirando o Sauer e colocando o Guilherme e invertendo o Vitor Sá para colocar o Vitor Sá para bloquear um pouco as subidas do Ayrton Lucas. Né? Então, tamanha era a superioridade do rubro-negro. Então, posse de bola, o Botafogo teve mais 52%, né? Mas uma posse de bola, como eu já falei para vocês, aqui nesse primeiro terço de campo. Chances de gol, o Botafogo teve 2. O gol e uma aos 45 minutos, muito condicionada ao placar já está 1-0. O Flamengo teve 8 chances de gol, o que é média, tá? Não é porque produziu mais do que o normal, produziu o que vem produzindo. Gols esperados, né? O Flamengo 1,4, gols esperados do Botafogo 0,6, né? Então,
esse número, vamos lá, se houvesse justiça, talvez justiça no futebol, que é uma besteira, né? Que isso não existe. Futebol é assim, enquanto não tem erro de arbitragem, não tem injustiça, apesar de nesse jogo ter tido um erro capital de arbitragem. O Botafogo fez sim um jogo correto, taticamente, mas o Flamengo foi superior, taticamente. Tá? Ele esbarrou na falha de execução dos passes decisivos, especialmente dos seus atletas, e finalizações. O Flamengo finalizou 17 bolas, o Botafogo 11, né? O Flamengo finalizou mais do que a sua média, o Botafogo finalizou menos do que a sua média. O Flamengo acabou cruzando muita bola na área, o que induz uma falta que o Pedro fez, né? O Pedro, mais um dos jogadores no DM aí. O Botafogo cruzou 6, que é metade do que normalmente consegue. A eficiência de ataques posicionais dos dois times foi baixa, a do Botafogo foi mais alta que a do Flamengo, né? Contra-ataques. O Botafogo, mesmo jogando com uma proposta mais recuada, não conseguiu contra-atacar muitas vezes o Flamengo, né, e teve um aproveitamento menor do que aquele que ele normalmente tem de contra-ataques, ao contrário do Flamengo, que conectou em chute praticamente 30% dos seus contra-ataques. Né, e o resto é o reflexo das chances cedidas. Normalmente o Flamengo cede 3 chances de gol aos seus adversários, e ele cedeu só 2, ele defendeu muito melhor esse jogo do que normalmente defende. O Botafogo cede também, em média, 3 chances, desse jogo cedeu 8, mais do que o dobro. Né? Finalizações, o Flamengo normalmente cede 9, cedeu 11, muito condicionado ao gol, né? E ao desespero do time para tentar virar. O Botafogo normalmente cede 11 e cedeu 17. Então foi um jogo de extrema superioridade tática do Flamengo que, devido ao futebol e ao seu imponderável, resultou numa derrota e méritos para o Botafogo, que também teve uma proposta bastante interessante de jogo. Aqui as finalizações, vejam aqui as finalizações, a finalização do gol foi fora da área, né? Para um canhoto, até um chute sem ângulo, com pouco ângulo, o gol bem reduzido, né? E a bola acabou entrando. E o Botafogo acabou finalizando várias outras bolas depois, né, do seu gol. E aqui as finalizações do Flamengo, na pequena área tem 2, tem uma na beira da pequena área, uma quase na marca do pênalti, um monte de finalização. E é basicamente isso, pessoal. Quem curtiu aí, deixa o like. Se você não concorda comigo ou concorda, comenta aí o vídeo. Agora que eu vi que eu estou descabeladão. E valeu, pessoal. Valeu aí pela audiência. Se inscrevam no canal. Quem quiser assistir os jogos do Flamengo ouvindo os meus comentários, pode se tornar membro do canal clicando no link na descrição desse vídeo. Valeu, galera, e até a próxima.